Há certas coisas que não deveriam ser ditas em voz alta. Palavras que abrem portas, símbolos que chamam algo que observa na escuridão. Existem rituais tão temidos, tão perigosos, que realizá-los não era um caminho para o poder, mas sim um convite à ruína. Eles invocam, aprisionam, amaldiçoam e sempre tomam conta de algo em troca. Acender velas de aniversário, bater na madeira, dizer saúde, como se isso pudesse conter a morte. A maioria parece inofensiva agora, mas os rituais nunca foram apenas rotina. Eram ferramentas, atos destinados a dobrar a realidade, negociar com um desconhecido ou afastar algo que espera na escuridão. Nem todos foram criados para proteger. Alguns foram sussurrados, escondidos, punidos, porque não pediam ajuda. Exigiam de coisas que não respondem com gentileza. Existem maneiras de alcançar o que está além do túmulo, mas a mão da glória não busca sabedoria ou paz. Ela busca tomar o que foi perdido e usar isso para controlar os vivos. É uma relíquia amaldiçoada, nascida dos cantos mais sombrios do folclore europeu, onde a morte não encerra uma história, ela passa a fazer parte da história de uma outra pessoa. O ritual começa com um crime, um em que o preço mais alto é pago. Um homem deve ser enforcado, e não qualquer homem, um assassino cuja morte esteja manchada de sangue. A mão esquerda é retirada, decepada ainda quente, com os dedos curvados em um aperto eterno. A mão é preservada, curtida, seca, até se tornar uma lembrança grotesca, ainda carregando a essência da vida que um dia teve. Ela já não é mais parte de um homem, ela sim é um objeto, algo criado para servir a um propósito muito mais sombrio do que a própria morte. A mão da glória, quando montada e utilizada, mantém uma conexão sombria com o reino dos mortos. A mão é esvaziada e transformada em um castiçal. O pavio é feito com a gordura do homem executado. Mas a vela não é comum. Sua chama não serve apenas para iluminar. Ela liga os vivos aos mortos. Quando a vela é acesa, todos que estiverem por perto estão instantaneamente enfeitiçados. O poder da mão da glória os paralisa, tornando-os incapazes de se mover, falar ou até acordar, por mais que tentem. A mão não apenas adormece as pessoas, ela as controla. A mão da glória é usada como ferramenta para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Ela concede ao praticante a habilidade de entrar despercebido em casas, arrombar quartos trancados e roubar dos vivos, sem que eles sequer percebam. A magia é tão sombria quanto precisa. Aqueles afetados ficam completamente imóveis, enquanto o feiticeiro caminha livremente entre eles. É como se os mortos estivessem ganhando vida na mão, permitindo ao usuário andar invisível, roubar ou controlar quem estiver ao seu alcance. Mas o poder da mão da glória vai ainda mais longe. O portador pode também manipular o mundo físico ao seu redor, fazer fechaduras se abrirem sem chaves, portas se escancararem e a vontade das pessoas se curvar à sua própria existência. Tudo isso pelo poder da mão de um homem morto. O feiticeiro não está apenas usando a mão como castiçal, ele está invocando os mortos para ajudá-lo a manipular o mundo dos vivos. A mão da glória não é apenas uma ferramenta, é um pacto com a própria morte. Os mortos são obrigados a servir aqueles que a impunham. Já os vivos tornam-se marionetes nas mãos de alguém que ousa brincar com forças que não podem controlar. O preço por usar a mão é sempre alto. Os mortos nunca se vão de verdade, e a mão da glória tem uma forma perturbadora de seguir o seu portador. Ninguém que a use escapa para sempre de sua influência. Mesmo o ladrão ou feiticeiro mais bem-sucedido acabará sendo caçado.
pois a mão, o espírito do enforcado, sempre volta para cobrar o que é seu. Os mortos nunca descansam. Eles esperam, eles retornam. Muito antes de feitiços serem escritos em latim ou grego, os povos da Mesopotâmia já atalhavam vingança em argila. Nas ruínas da antiga Babilônia, arqueólogos desenterraram objetos escondidos sob o chão, enterrados perto de sepulturas ou selados dentro de paredes, tábuas, tigelas e estatuetas usadas não para honrar os deuses, mas sim para amaldiçoar. Eram rituais de maldição feitos para invocar a destruição sobre um nome específico e nunca eram pronunciados levianamente. O processo era bem meticuloso. O nome da vítima era inscrito junto a uma lista de acusações, seja traição, roubo, promessas quebradas. Em seguida, vinham as exigências: que suas colheitas falhem, que a doença se espalhe por suas casas, que seus filhos se percam sem rumo. A linguagem era afiada, vaga, com cada palavra escolhida para distorcer o destino em favor de quem a invocava. Algumas inscrições chamavam forças poderosas para executar essas punições. Deuses do submundo, como Arishkal e Nergal, eram às vezes mencionados. Os nomes dos deuses variavam de maldição para maldição, e nem todo praticante ousava invocar aqueles ligados à morte. Alguns usavam esses rituais para amaldiçoar o inimigo, outros para proteger o que temiam perder. Os objetos amaldiçoados eram enterrados em locais significativos, lugares simbolicamente ou fisicamente próximos do alvo, uma porta, um cemitério, um caminho por onde essa pessoa passa por todos os dias. Uma vez colocada, acreditava-se que a maldição se ativava, alcançando, através da terra e das sombras, sua vítima designada. O que tornava esses rituais tão amaldiçoados não era o que ameaçavam, mas o quão definitivos eram. Não havia uma segunda chance, nenhum perdão embutido no ritual. E embora advertências explícitas sobre maldições que se voltavam contra quem as lançou fossem raras, o medo permanecia. No mundo onde as palavras tinham peso, os deuses podiam se enfurecer com os atos impensados. Aqueles que escreviam as maldições às vezes pagavam pelo que tentavam enviar. Isso não era superstição, era um veredito, enterrado em silêncio, deixado para apodrecer pelo mundo. Esses rituais amaldiçoados do mundo antigo, poucos eram tão temidos quanto os ritos negros da feitiçaria Yatuk. Na crença zoroastrista, o universo estava preso numa guerra entre a ordem e a corrupção. E aqueles que praticavam Yatuk não resistiam às forças da decadência. Eles a serviam. O ritual começava com a profanação. O fogo, símbolo mais sagrado da pureza, era apagado ou cuspido. Orações criadas para sustentar a criação eram recitadas ao contrário, corrompidas sílaba por sílaba. O feiticeiro, conhecido como Zatu, preparava oferendas, muitas vezes carne podre, cinzas ou restos de um animal que havia morrido sem bênção. Essas oferendas não eram feitas para agradar os deuses, mas para atrair a atenção dos Davers, espíritos da mentira, doença e violência. O Yatu marcava o chão com sinais associados à corrupção. Alguns gravavam símbolos em ossos, outros em sua própria pele. Então vinha a invocação, sem pedido, sem humildade, apenas uma exigência sussurrada entre dentes cerrados, chamando os Davers para que respondessem. Se o ritual tivesse sucesso, acreditava-se que a alma da vítima se desprenderia, trazendo doença, desespero ou a lenta desintegração da sua mente. As vítimas definhavam, famílias se destruíam, inteiras casas caíam sob um peso que ninguém podia ver. Nem mesmo os que realizavam o ritual estavam a salvo. Os Davers ou Davers não serviam, eles consumiam. O Yato podia ter lançado a maldição, mas também era marcado por ela.
Seus corpos apodreciam cedo, suas mentes se fragmentavam. A corrupção que invocavam não se importava com quem acendeu o fogo primeiro. Onde quer que o ritual fosse realizado, algo se partia e jamais voltava a se curar. Alguns rituais não pedem ajuda aos deuses. Eles cavam a terra e chamam o que quer que esteja se movendo por baixo dela. O papiro mágico grego, uma coleção de feitiços vindos das ruínas do Egito greco-romano, contém algumas das instruções mais antigas que sobreviveram sobre necromancia. Não são poemas nem mitos, são ritos passo para como invocar e controlar os mortos. O ritual começa com o isolamento. O praticante deve encontrar uma sepultura, de preferência de alguém que tenha morrido de forma violenta ou sem um enterro adequado. À meia-noite, traça-se um círculo com cinzas, sangue ou ervas podres. Dentro desse círculo são dispostas oferendas, feijões pretos, ovos crus, gordura de algum animal impuro. Alguns feitiços exigem a cabeça decepada de um gato preto. Outros já pedem que queime enxofre até que a fumaça faça os seus olhos lacrimejarem e o chão exalar um cheiro de podridão. Então, os nomes são pronunciados, alguns em grego, outros em egípcios e muitos indecifráveis. Sequências de sílabas que imitam línguas divinas ou confundem a fronteira entre a vida e a morte. Cada nome força o espírito a se aproximar. O praticante invoca deuses como Hecate, Hermes, Perséfone, entre outros, mas não com reverência e sim com pressão. Os deuses são testemunhas, os mortos, ferramentas. O que vem a seguir depende do comando. Alguns espíritos são usados como espiões, outros presos para causar algum tipo de dano. Os piores são amarrados permanentemente, escravizados aos vivos, a que um dos dois seja destruído. Esses não são fantasmas, são correntes. O papiro mágico grego está repleto de advertências. O círculo precisa ser perfeito, os nomes exatos, as oferendas satisfatórias. Um único erro e o espírito se torna violento. Há relatos de cegueira súbita, doenças consumindo o corpo, vozes que nunca cessam, de praticantes despedaçados por dentro e de espíritos que os seguiram até suas casas e permaneceram. O que torna esse ritual verdadeiramente amaldiçoado é sua confiança. Não há cautela nas instruções, nenhuma hesitação, apenas conhecimento transmitido como uma receita. Os mortos podem ser chamados, os mortos também podem ser usados. E a única coisa entre você e a ruína é seguir cada passo exatamente certo. Um ato sacrílego que arranca a própria essência do ritual sagrado e a substitui por algo muito mais sombrio está enraizado em um culto satânico medieval. Esse ritual não visava invocar o favor divino, mas sim romper os limites entre o sagrado e o profano. Era uma oferenda às forças obscuras além do véu. Um convite a Satanás e às forças demoníacas que o serviam. A missa negra acontecia em locais isolados, onde os olhos dos devotos jamais alcançariam. Igrejas abandonadas, câmaras subterrâneas ocultas ou florestas remotas, onde o ar parecia denso com o poder do invisível. O altar era preparado com símbolos de inversão, a cruz sagrada virada de cabeça para baixo, cálices de sangue e vinho, velas negras saindo um fogo impuro, túnicas escuras e símbolos ocultistas marcavam os participantes que se preparavam para invocar forças proibidas há séculos. A blasfêmia era o coração do ritual. O líder ou sacerdote se colocava diante do altar, muitas vezes de costas para esse altar cristão, zombando de ritos cristãos como preces invertidas. O Pai Nosso era recitado ao contrário.
Os salmos torcidos em maldições. As palavras não honravam o divino, mas abriam um portal para o próprio inferno. Cada invocação chamava por Satanás ou seus demônios, exigindo que entrassem no espaço do ritual e concedessem seus dons absurdos. As ofertas de sacrifícios eram tão críticas quanto os encantamentos. Animais eram mortos em rituais grotescos para alimentar os poderes demoníacos. Mas nos casos mais sombrios, o ritual exigia algo mais: o sacrifício humano. Não era simbólico. O sangue derramado era uma moeda de troca por um poder demoníaco. A força vital da vítima era consumida pelos demônios, marcando o ritual como uma dívida eterna. À medida que o ritual atingia seu clímax, a atmosfera ficava densa, carregada de energia quase palpável. As forças sombrias se manifestavam, não em forma física, mas como uma presença que gelava o ar e distorcia a realidade. O sacerdote então exigia das forças conhecimento, poder ou capacidade de amaldiçoar alguém. Mas os desejos vinham com um preço. E não eram simples pedidos. Eram barganhas com entidades capazes de torcer desejos em pesadelos vivos. Em troca de poder, a alma do praticante deixava de ser sua. Marcada pelos demônios, seu destino era selado com um contrato infernal. O dom recebido vinha com um preço terrível, quase sempre percebido tarde demais. Para alguns, esse preço era a loucura. Para outros, o colapso total da realidade. No pior dos casos, a condenação eterna.